Olá, amigos e amigas do Orgulho 60 Mais. Estou aqui para apresentar mais um bate-papo e o convidado de hoje é o Sérgio Frug. O Sérgio Frug é astrólogo e está aqui para falar um pouco de astrologia e do trabalho que ele faz. Olá, Sérgio, tudo bem? Olá, um prazer muito grande, me sinto muito honrado e à disposição aqui para a gente conversar um pouco. Esse trabalho que você faz traz orgulho para todos nós. Obrigada, Sérgio. Então, eu vou iniciar fazendo uma pergunta para você, o que é astrologia? Como é que se define astrologia? Porque tem muito mal entendido, às vezes, sobre isso, né? Eu tenho percebido. Então, eu gostaria que você falasse isso. O que é astrologia? Pois é, eu adoro essa pergunta desse jeito que você está fazendo, porque é, todo mundo tem um padrão já marcado do que é astrologia, e a astrologia ela é muito menos isso que as pessoas imaginam, e muito mais um grande poder de orientação pessoal e coletiva para a humanidade. A, a astrologia é uma ciência simbólica, aliás, eu prefiro falar disciplina simbólica, é, que traz a compreensão dos movimentos celestes se refletindo aqui no planeta. Então, isso é talvez a primeira disciplina que o ser humano desenvolveu. Porque o primeiro ser humano que se sentiu nesse planeta, ele percebeu que ali onde ele estava, tudo é mais ou menos fixo, mas que lá em cima tudo se movimenta. Então, o céu sempre atraiu, né? Isso todos sabemos, né? Como um céu estrelado. Imagina o céu dos primeiros tempos, era um tapete, né? Até andou sendo publicada aí uma foto do céu de Marte, agora que a sonda chegou lá em Marte, né? E é um tapete de estrelas ali, aquela foto que veio. Então, naquele tapete de estrelas, as pessoas foram percebendo que aconteciam algumas coisas, né, que, que podiam ser correlacionadas aos movimentos celestes. As pessoas tinham muita sensibilidade nos primeiros tempos. Depois elas foram perdendo a sensibilidade para desenvolver o intelecto. Né? Isso bem mais recentemente. E agora a gente está numa hora que a gente precisa retomar também a nossa sensibilidade para não ficar só na rigidez do intelecto, a gente precisa também estar desenvolvendo mesmo cada vez mais esse lado vibracional do nosso ser, que está se incrementando nisso que agora a gente chama de nova era, era de aquário, era da comunidade, era da colaboração. Então, nós esperamos muito isso. Porém, nós temos que construir, porque a era não se faz sozinha, a responsabilidade é nossa, né? Mas, então, a astrologia ela pode ser utilizada de diversas maneiras, uma vez que ela reflete simbolicamente o que está acontecendo, como se fosse um espelho e vice-versa. Então, ela mostra a energia que nós estamos vivendo. Então, não é uma questão de ver o futuro, não é uma questão de saber se isso ou aquilo vai dar certo ou vai dar errado, é uma questão de ampliar a nossa consciência. A astrologia traz uma verdade cada vez mais, abre a nossa consciência, abre a nossa visão de mundo para uma amplitude maior. Mostra para a gente também que essa pandemia tem sentido. Nós não vamos entrar nesses detalhes, que não é o nosso objetivo hoje, mas mostra que tudo tem um sentido. Mostra que existem leis cósmicas que regem todas essas revoluções e evoluções. Eu não gosto do nome revolução mais. Eu acho que não precisamos aprender a usar o nome evolução. Atitudes evolutivas em lugar de atitudes revolucionárias para mudar alguma coisa,
essa coisa tem que mudar evoluindo e não revolucionando mais, porque a revolução só significa trocar de lugar um com o outro. Revolve, né? Dá uma revolvida e pronto, mas não muda. Se não houver uma evolução, então, veja, nós precisamos de movimento vertical, né? Isso é vibracional, é saber ter conexão com a fonte de tudo, conexão com a fonte da criação. Praticamente isso significa conexão com a natureza. E na medida que nós perdemos a conexão com a natureza, nós estamos na situação que nós estamos. Então, isso precisa reconectar. E tudo isso a gente vê através da astrologia, assim como também, através do mapa astral individual, a gente procura abrir a consciência da pessoa para aquilo que ela, eu gosto até de dizer, que ela escolheu desenvolver, aquela missão que ela trouxe para esse planeta, para encarnar aqui. Hoje em dia, esses termos já não são mais absurdos, são aceitos praticamente pela grande maioria das pessoas que consultam a gente, aceitam perfeitamente esses termos de escolha, esses termos de encarnação e coisas desse tipo, ou seja, compreendem essa vibracionalidade que a gente chama também de espiritualidade. E então, com isso, a astrologia se tornou um instrumento poderosíssimo. Tanto é que, quando eu comecei há mais de 30 anos, né, mais de 35, era um absurdo, né? Eu fui taxado de... Eu era engenheiro, trabalhei muitos anos como engenheiro, tinha uma carreira significativa, mas eu não tinha mais condições pessoais de trabalhar nesse mundo corporativo. E eu estudava, por acaso, comecei a estudar astrologia, e aí acabei fazendo essa migração ainda nos anos 80. De lá para cá, eu trabalho com isso. Então, tudo isso já observando o meu próprio mapa e observando o caminho também da humanidade, que a gente chama de astrologia mundial. E, com isso, a gente consegue sentir melhor o que devemos fazer, em vez de ficar muitas vezes rodando em círculo, querendo coisas que a cultura nos impõe e sem saber como substituir isso de alguma forma. Então, a astrologia tem esse dom, né, de abrir a consciência. É a melhor definição que eu conheço, abrir a consciência do ser humano, tanto a pessoal como a coletiva. Isso quer dizer dar-se conta do que realmente acontece e que nem sempre a gente vê. Observar que existe muita coisa, como Shakespeare dizia, né, entre o céu e a terra, que a nossa vã filosofia não ousa nem sonhar, né? Então, é nesse sentido que hoje esse ingresso na era de Aquário que nós estamos praticando tem tudo a ver com isso mesmo, com essa ampliação de consciência. Poxa, muito legal. Eu gostei muito do que você falou aí, de que trocar a palavra revolução por evolução, né? Achei bem interessante, nunca tinha pensado nisso, muito legal. E pegando aí o gancho no que você falou da Era de Aquário, nós estamos gravando esse vídeo no dia 19 de março, e amanhã, dia 20, inicia o Ano Novo Astrológico, não é isso? Sim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho das tendências, do que a astrologia mostra nesse novo ano astrológico. Então, muito bem. Vamos falar sobre o ano novo, que a gente diz que é o ano da Vênus, embora nem todos os colegas concordem, porque essa questão de dizer que o ano é da Vênus, como 2020 foi o ano do Sol, 2019 o ano de Marte, alguns astrólogos têm criticado isso porque não tem um fundamento teórico. O planeta Vênus é o planeta do amor. Então, isso está bem expresso nesse momento. Comparando, eu acho que isso é importante de falar, comparando 2020 com 2021, que 2020, a pandemia começou bem nessa época.
do Ano Novo Astrológico, né? Quando a gente, no dia 20 de março do ano passado, a gente estava começando ao isolamento, né? E o mapa, como eu já disse para você, mostrava muito isso. Quando eu falo do ano, eu estou falando do ano especificamente para o país nosso, Brasil, porque isso são tirados mapas para fazer esse estudo para Brasília. Se eu quiser fazer um estudo mundial, até como eles chamam, astrologia mundial, tira-se para Greenwich, para o meridiano zero, né? Mas a gente tira para Brasília porque a gente está querendo ver para o nosso país. E então, assim, 2020 foi um ano que estava caracterizado pelo isolamento. Aliás, a palavra mais tecnicamente correta, caracterizado pelo recolhimento. Nós tínhamos uma característica no mapa que falava em recolhimento. E assim foi 2020 e continua 2021, ou seja, o ano, como todo mundo sabe, só que a gente meio que finge que não sabe, tanto esse ano como o ano gregoriano de 1º de janeiro, que a gente usa, eles não mudam magicamente do 31 de dezembro para 1º de janeiro, né? Nem porque dia 20 de março é o equinócio do outono para nós, da primavera para o hemisfério norte. Então, não é que passou o equinócio, muda tudo. É tudo uma sequência. Porém, a gente vê que as placas, como se estivesse numa estrada. Então, a estrada, em 2020, a placa falava recolha-se, recolha-se, recolha-se. 2021, ela não fala para a gente deixar de se recolher, isso é importante. Mas ela fala para a gente penetrar mais dentro da gente. E parar de ficar tão exposto para fora, em lugar, não só recolha-se, mas como silencie, venha para dentro. Comece a conversar com o seu interior. Essa é a indicação principal. Para você poder utilizar as outras indicações positivas, que são, primeiro, ano da Vênus, com uma fantástica reunião entre Vênus e Netuno, que transforma o amor comum em amor devocional, em amor incondicional. Então, isso está marcado no mapa de ingresso desse ano. Mas, para isso, se eu não vier para dentro, não adianta que o portal seja aberto, porque você não vai entrar. Porque você vai continuar nesse espírito de guerra que nós estamos, debaixo de uma pandemia dessa, criando espírito de guerra, quando nós devíamos estar criando espírito de união entre todos. E aí, para isso que é a pandemia. Então, o símbolo do amor, por um lado, e o símbolo da fraternidade, por outro lado, no mapa de ingresso, eles estão como 2 portais abertos para que nós nos reencontremos nesse planeta. Mas o caminho é não só recolher, mas recolher e transformar o teu sentimento de indignação, de ódio, de medo, porque tudo isso vem do medo, em amor, fraternidade, união. Parece palavras ao vento, mas essas palavras são o caminho que nós temos que fazer. Isso não se consegue da noite para o dia, por isso que a pandemia também não existe da noite para o dia. Então, é tudo processo. Então, não é só se recolher, sabe? Não é só, pode ter certeza, eu quero finalizar dizendo isso, né? Não é só se recolher, ficar em casa, é ficar em casa e abra o seu coração, consulte o seu coração, ouça você e ouça menos a gritaria e pare de repercutir coisas negativas. Por mais que elas existam, não é preciso repercutir.
realmente é muito importante ter a serenidade para lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Agora, entrando nesse novo ano em que Vênus é o regente, né? Isso vai favorecer para que as pessoas tenham essa serenidade? Claro que é o trabalho de cada um, mas, assim, astrologicamente Favorece, é uma conjuntura que a favorece, favorece. favorece muito, muito, porque não é um simples ano da Vênus, é um ano da Vênus onde a própria Vênus está caracterizada numa configuração muito favorável. Como a gente vê na astrologia, a gente olha para o planeta e vê se ele está numa configuração mais desafiadora ou mais favorável. Às vezes é desafiador, então nós temos que lutar muito para conquistar aquilo. E às vezes é favorável. Então, nós só precisamos botar o pé dentro do portal do amor, de elevar o amor, de aceitar o outro como ele é, de parar com a nossa rigidez, mas principalmente de parar de repercutir, repetir, principalmente as besteiras que as pessoas falam para cá e para lá, entende? Que só trazem mais medo, mais horror, mais coisa. Então, nós temos a oportunidade de nos tornarmos afetivamente mais próximos. Nós já passamos esse ano de pandemia próximo de pessoas. Muitos de nós estão próximos de pessoas queridíssimas, outros nem tanto, e mesmo as pessoas queridíssimas, nem sempre é fácil, ou quase nunca é fácil, a gente conviver no dia a dia como nós estamos fazendo. Então, nós temos que usar essa oportunidade para desenvolver esse sentir com essa pessoa que o destino colocou na nossa frente. É a primeira, é o familiar, é o cônjuge, é o filho, é o cunhado, é a pessoa que está perto, é o avô, é a avó, é o sogro, é a sogra. Então, são essas pessoas que são o caminho para a gente desenvolver essa afetividade, sabe? Não é a mulher dos meus sonhos ou o meu príncipe encantado, é o amor por todos. E essa serenidade de poder saber que nós estamos privilegiadamente vivendo um momento inédito da humanidade e que quanto mais a gente respeitar isso, quanto mais a gente se submeter a fazer as mudanças e transformações que são pedindo no sentido de 3 regras básicas que vieram com a Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Então, nós temos as 3 palavras, e elas 3 precisam viver juntas e valer para todos. Porque a gente fala muito em diversidade, mas tem uma coisa de diversidade entre eu e as pessoas que são do meu lado. A pessoa que está do outro lado do rio não é da minha diversidade. E não pode. Nós temos que juntar as pessoas que estão de um lado do rio com as pessoas que estão de outro, evoluir essa briga no sentido de construir uma coisa mais elevada, vibracional e condizente com o espírito da natureza. Falando um pouco sobre astrologia pessoal, o mapa astral, que é um instrumento para astrologia pessoal, é o que funciona para o autoconhecimento? E o que ele realmente traz para a pessoa? Olha, as perguntas que geralmente eu recebia, porque hoje já está mudando muito, que as pessoas estão mudando nessa pandemia. Pessoas costumavam chegar para mim e dizer assim: olha, o meu namorado gosta de mim, ele vai ficar comigo? Pô, isso depende de você, não depende da astrologia. A astrologia pode dizer para você quais são as afinidades que vocês têm e pode dizer para você quais são os desafios que vocês têm para ficar junto. Porque sempre tem as duas coisas, sempre, 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 e sempre terá. Então, eu tenho que ter, isso é consciência. Então, não tem, vou vender minha casa esse ano. Muitas vezes eu recebi isso, porque às vezes as pessoas precisam de dinheiro. Então, vou vender minha casa, a gente pode ver no mapa se tem uma tendência de mudança, se tem uma tendência de negócios favoráveis. Mas não pode afirmar que vai acontecer, que não vai. Enfim,
Nós orientamos com relação a propósito, orientamos com relação a desafios, aos vários tipos de propósito que nós temos, a trajetória de vida que nós temos, aí juntando também com a antroposofia, facilita, a antroposofia traz muito esse trabalho, mas a própria astrologia sozinha também indica como o desenrolar da vida dá indicações para cada idade. Por isso, uma leitura de um mapa com idades diferentes é completamente diferente, é o mesmo mapa. Quem gosta mesmo de se orientar por astrologia faz leitura a cada ano na época do aniversário. Não precisa mais que isso, a não ser que haja realmente uma questão. É uma boa explicação, porque muita gente fica em dúvida o que é que o mapa astral pode me trazer diferente do que o horóscopo de jornal já traz. Então, eu queria que você falasse um pouco, esse horóscopo que a gente vê no jornal, nas revistas, na internet, as pessoas podem se orientar por ali, ou ali não tem validade nenhuma? Qual a sua opinião? Não, absolutamente tem. Eu escrevi o horóscopo da revista Caras por 17 anos. Então, a gente não fica 17 anos numa revista se não tiver uma aceitação. Tem duas coisas. Você pode falar para cada signo uma palavra boa por semana, que era como eu fazia. Porque a gente conhece a energia do signo e conhece naquela semana se essa energia vai estar mais favorável ou menos. Então, a gente não vai dizer não saia de casa, faça negócio, não faça negócio, a gente não vai dizer. A gente vai entender qual é o desafio daquela semana e vai dar uma palavra de estímulo para a pessoa se sair bem naquele desafio. Essa é a tentativa nossa. Eu vou dizer para você sinceramente, eu acho que os horóscopos que nós temos hoje em dia são bastante interessantes. Eu recomendo ler como inspiração e não como uma coisa, não saio de casa sem ler meu horóscopo. Eles trazem inspiração. O mapa astral, que uma leitura de mapa astral inspira também. Bom, esse assunto é fascinante, a gente teria muita coisa para falar, ficaríamos horas você fazendo palestras, mas eu queria que você falasse, desse algum recado final que você queira, ou de falar de algum trabalho seu. Bom, como a gente está falando principalmente para o grupo Orgulho 60+, né? O grupo 60+. Eu tenho uma iniciativa que chama-se Cultura Orgânica dentro do Trabalho 60+. A cada segunda-feira, e isso está basicamente na agenda do grupo, na agenda oficial do Google, do grupo Trabalho 60+. Toda segunda-feira, eu faço um trabalho que é pessoal meu, mas está na agenda do Trabalho 60+, numa segunda, e na outra eu faço uma atividade que é uma iniciativa do Trabalho 60+. Uma é a astrologia, que eu chamo de encontros astrológicos, toda segunda-feira, às 19 horas. Na segunda seguinte, eu falo da cultura orgânica, eu trago aí, o encontro astrológico sou eu que falo. Tudo isso é no Zoom, né? E aí, na outra segunda-feira, a cultura orgânica, eu trago convidados que se destacam, como eu digo, em buscar um mundo mais orgânico e mais humano para a nossa sociedade. Geralmente são jovens que vêm trazer para nós essa consciência que eles estão desenvolvendo de cuidado com o planeta, de ecologia, de alimentação orgânica, de espiritualidade, de várias coisas que a gente tem, assim, de justiça, várias coisas que a gente tem. Então, eu tenho no YouTube exemplos de tudo isso, eu tenho uma playlist da cultura orgânica, uma playlist dos encontros astrológicos. Sempre segunda-feira, 19 horas, e está na agenda oficial do Grupo Trabalho 60+. Então, são gratuitos esses eventos, mas aí vocês ficam conhecendo mais. Legal, eu vou deixar na descrição do vídeo os links aqui para quem quiser
conhecer esse trabalho e o Grupo Trabalho 60+ também. E, bom, só para encerrar, você já falou muito bem, detalhado aí sobre o ano astrológico, mas se você tivesse que falar poucas palavras para esse novo ano, o que você diria? Força interior, confiança no plano cósmico. Não importa o que você entenda como plano cósmico. Respeito à natureza e serenidade. Força interior é algo que nós temos e na hora que nós nos desesperamos, nós perdemos. Não desespere, traga a serenidade e utilize a sua força interior em qualquer circunstância que tenha que passar. Eu agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade e vamos divulgar aí o seu trabalho e ir em frente nesse propósito de serenidade e de força, que é o que a gente pode fazer no momento. Muito obrigado, Maria Eugênia. Muito boa sorte para o Orgulho 60+. Sempre é um orgulho 60+. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.